Fala, bonitinhos e bonitinhas. Doug aqui, mais uma videoaulinha essa semana para vocês. Bom, gente, seguinte, terminamos finalmente a nossa apostilinha aí de Eletrodinâmica 1, né? Não terminamos, obviamente, a Eletrodinâmica toda, mas a matériazinha que nós tínhamos para aquele bimestre, para esse bimestre. E agora, a partir de hoje, pessoal, nós vamos dar uma pausinha na parte de elétrica e vamos para a sua outra apostila de Física do segundo bimestre, que trata da parte de hidrostática. Bom, vamos lá, vamos discutir a respeito do que é a hidrostática e os conceitos mais básicos dessa primeira parte, tá, pessoal? Veja, o que a gente vai aprender hoje aqui, ela vai ser bem simples, bem superficial, são conceitos que vocês, inclusive, alguns já lidam aí, por exemplo, na química, né? Então vai ser um pouco mais fácil de você lidar com essa parte aí da física, tá? Mas é a parte introdutória que a gente vai ver hoje. Nas próximas semanas a gente vai se estender, se alongar um pouco mais e falar um pouquinho mais sobre hidrostática de maneira geral, tá? Mas, pessoal, o que é hidrostática? Olha o que o nome já diz. Hidro lembra água, né? Lembra água, hidro, água. Estática, parado, né? Então a gente vai estudar água parada, professor? É quase isso, tá, gente? A gente vai estudar o que a gente chama de fluidos estáticos, ou seja, os fluidos que estão parados, como eles se comportam, o que vai acontecer com esses fluidos, dependendo do que a gente fizer. E antes que você pense besteirinhas, meu pequeno padawan, vamos definir o que são fluidos. Pessoal, fluidos são estados da matéria, ou melhor, é um estado da matéria, né, em que a substância tem a propriedade de fluir, ou seja, de escoar. Como assim, Doug? De maneira geral, pessoal, os fluidos são os líquidos e os gases, tá? Por quê, gente? Até coloquei na foto de uma água e a foto de um desodorante, spray, por exemplo. Por quê, pessoal? Tanto os líquidos quanto os gases, eles têm a propriedade de fluir por alguma coisa, de escoar sobre alguma coisa. Então, se eu pego uma água e coloco ali ela num cano, ela vai escoar por aquele cano, ela vai fluir por aquele cano. O gás faz a mesma coisa, né, gente? Ele tem essa propriedade também. Se eu pego um pouco de gás e espirro lá dentro de um tubo, ele vai fluir por aquele determinado tubo, certo? Inclusive, a gente vai ver mais para frente aí que tem várias aplicações tecnológicas que dependem exatamente desse fluir dos nossos fluidos, tá certo? Então, pessoal, a gente vai estudar a partir de hoje a mecânica dessas substâncias, dos fluidos, tranquilo? Não é necessariamente, a gente chama de hidrostática, mas não é necessariamente apenas da água, e sim de qualquer fluido. Por exemplo, se eu pegar mercúrio em estado líquido, ele é um fluido, ele vai escoar, tá vendo? Se eu pegar, sei lá, óleo, petróleo, enfim, oxigênio, tá? São coisas que fluem, são fluidos e vai ser bem importante para a gente. Essa pequena definição, ela é importante para a gente lembrar pelo resto da matéria sobre o que a gente está estudando e o que a gente vai empregar, tá? Pessoal, geralmente aqui os nossos fluidos são fluidos perfeitos, tá? O que são fluidos perfeitos? São fluidos que vão utilizar de propriedades de não ter viscosidade, então ao passar, ao estar ali naquele lugar, ele não gruda naquilo, ele não, né? Por exemplo, o óleo, quando você coloca ele em algum lugar, ele tem uma certa adesão àquela superfície. A gente vai dizer que ele não tem essa adesão, tá? Enfim, entre outras situaçõezinhas aí. Bom, então como eu estava dizendo, quando a gente fala em estática, em hidrostática, a gente está falando da estática dos fluidos, né? Dos fluidos parados, eles em equilíbrio, tá? Então o recipiente que os contém, o recipiente está em equilíbrio, deixando o fluido também em equilíbrio, como aquele copinho de água que está na sua tela ali. Ele está totalmente parado e a água também está completamente parada, né? Eles estão estáticos, certo? Não tem nenhum movimento. Bom, primeira grande definição que a gente tem aqui na nossa hidrostática é um conceito que, na verdade, mesmo assim, sendo bem sincero, você já tem esse conceito, tá? Que é o conceito de massa específica. Tá, o que é a massa específica, Douglas? A massa específica, pessoal, ela é uma medição, tá? Que eu faço numa substância, tá?
E que medição que é essa? O que eu obtenho nessa medição? Veja só como você já ouviu falar um pouco desse conceito. Eu vou dividir, ó, a massa específica é um μ, tá? Eu vou dividir a massa pelo volume. Pera aí, Douglas, já ouvi falar disso. Massa por volume? Deixa eu vir para cá rapidinho. Pessoal, vocês lembram lá? Vocês já estudaram isso aqui na química, com certeza. Densidade de um corpo. Na densidade eu também calculo a massa pelo volume, né? Eu também calculo a massa pelo volume. Deixa até eu fazer um negócio aqui rapidão. Deixa até eu fazer um negócio aqui rapidão, que eu coloquei, acabei deixando essa densidade de massa por volume em cima ali. Aí. Show de bola, agora sim. Né? Aqui a gente já usou esse conceito, vocês já usaram esse conceito aqui. Mas por que uma é densidade e outra massa específica? Vamos lá. Na massa específica, pessoal, a gente vai estar lidando, entre aspas, com a densidade de uma substância. Como assim, professor? Eu estou pegando um corpo maciço, que tem uma certa massa e um certo volume de uma determinada substância. Água, oxigênio, chumbo, tá? Então a gente vai calcular, quando a gente fala de massa específica, a gente está falando de uma substância específica. Legal? Por isso o nome massa específica. Legal? Quando a gente falar de densidade, aí eu já vou conversar sobre isso, a gente tem uma situação um pouco mais abrangente, tá? Bom, gente, qual é a unidade do Sistema Internacional de Massa Específica? Pessoal, massa é quilogramas, né? E o volume, gente, cuidado aí, é metros cúbicos, tá? Portanto, pessoal, a massa específica vai ser sempre em quilograma por metro cúbico. Professor, sempre em quilograma por metro cúbico? Veja, sempre é meio exagerado da gente falar. Por que eu falo sempre é meio exagerado? Vocês vão ver que na física, e aí, principalmente aqui na hidrostática, a gente vai utilizar muito a unidade quilograma por metro cúbico, como eu mostrei para vocês agora. Mas a que a gente mais vai usar de longe é a grama por centímetro cúbico. Pô, professor, então aqui nessa parte da física a gente não vai usar tanto o sistema internacional? Exatamente. Tá? O sistema internacional aqui, não é que ele é abandonado, a gente vai usar ele e eu vou mostrar para vocês que em vários casos a gente vai ter que usar o sistema internacional. Mas em muitos casos não vai precisar. Ou a gente não vai usar, realmente a gente vai acabar usando o sistema que a gente chama de usual, que é o grama por centímetro cúbico, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí com essa parte da massa específica, que é bem importante você se apegar a isso. Outra unidade que a gente usa aí razoavelmente, pessoal, é o quilograma por litro também, tá? É uma unidade bastante utilizada aí na massa específica, como também na densidade, tá? A gente vai ver que as unidades são iguais. Pessoal, existe aqui uma relação de conversão, tá? Que está separada aqui nesse quadrinho aqui embaixo. Essas conversões geralmente são mais, a galera decora mais, porque são conversões diretas, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha aí, tem aqui no quadrinho, né, a conversão, mas 1 grama, que é o mais importante, né, por centímetro cúbico, é igual a 1 quilograma por litro, tá? E também, para a gente passar do sistema mais usual aí para o sistema internacional, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilogramas por metro cúbico, tá? Então, se eu pego, por exemplo, a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, certo? A densidade da água no sistema internacional vai ser 1000 quilogramas por metro cúbico, tá vendo? É bem simples de fazer a passagem, vocês vão ver que a gente mais vai usar vai ser essa aqui, ó. O grama por centímetro cúbico para o quilograma por metro cúbico. Tranquilo? Simples aí, não tem muito segredo, não precisa ficar se batendo muito. Ah, Doug, eu não entendi de onde saiu cada coisa. A gente discute na videoconferência esses valores aqui. Se você tiver em dúvida, me pergunta lá que a gente discute esses valores aqui. Tranquilo? Para a gente não se alongar muito nessa videoaula aqui. Pessoal, então, voltando a falar da densidade do corpo, né? Pessoal, a densidade do corpo aí já é um pouco diferente. Porque a densidade do corpo não necessariamente eu vou precisar ter uma substância pura. Então já começamos por aqui, certo? O que é uma substância pura? Só chumbo, só água. Eu posso pegar, por exemplo, água e sal, NaCl, tá? A gente mistura os dois,
faz o que a gente chama de mistura, né? Que vocês já estão acostumados lá da química. Uma mistura, nesse caso, homogênea. E aí essa mistura vai ter uma densidade, tá? Então aqui, quando a gente fala de densidade de corpo, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente vai estar falando de um corpo específico ou de uma mistura, tá? Sempre que a gente falar de unidade da densidade, quilograma por metro cúbico continua sendo sistema internacional, porque a gente está falando de massa por volume, mas nós temos também o grama por centímetro cúbico, que a gente vai acabar usando bastante aqui na hidrostática, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção vocês sabem lá da química que materiais com densidades diferentes não se misturam, né? Como assim não se misturam? Quer dizer, eles podem se misturar, mas o que eu quero dizer assim, se a mistura for heterogênea, né? Se a mistura for heterogênea, eles não vão se misturar, e aí o que vai acontecer? Um material vai boiar no outro, certo? O material de menor densidade vai boiar no material de maior densidade, certo? O de maior densidade vai acabar descendo. Por que isso, pessoal? Porque a massa específica desse material ela é maior. Ou seja, a massa específica, é o que o nome diz, né? Ele vai ter uma massa específica maior. Então, ele vai ficar por baixo. O material que tem massa específica vai ficar por cima. Por exemplo, aqui, gente, o óleo do nosso copo ali ele tem 0,8 gramas por centímetro cúbico, tá? Enquanto a água que está embaixo tem 1 grama por centímetro cúbico. Como essa é uma mistura heterogênea, eles não vão, né, se misturar e tornar uma coisa só, acaba que o óleo vai sempre boiar na água, tá certo? Tu tem que ter uma noção disso, sim. Tem que lembrar dessas paradas de o que boia no que, o que vai acontecer com o que é bem importante isso daí, tá? Exemplozinho rápido aqui, pessoal. Em uma experiência escolar, foram utilizados um recipiente contendo um líquido de densidade 1,8 e um corpo esférico homogêneo de massa 1,2 kg e volume 0,001 metros cúbicos, tá? Calcule a densidade do corpo em quilogramas. Bom, para calcular a densidade do corpo... pessoal, uma coisa que eu ia falar aqui é que mesmo que esse corpo seja puro, aqui na física vocês vão ver que a gente vai usar bastante densidade e massa específica como sinônimos, tá? Para a gente aqui vai acabar sendo um sinônimo. Então, não se preocupe, não tenha medo de utilizar ele como sinônimo, tá certo? Não tem problema nenhum. Então, não seja tão rigoroso, tá? Densidade é igual. Massa, 1,2. A não ser que seja uma questão teórica. Aí você vai ser bem rigoroso, né? E o volume, eu vou passar esse cara aqui para potência, tá? 1, 2, 3 vezes para o lado, 10 a menos 3. Isso vai dar 1,2 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Ou, se eu for fazer aquela transição lá entre quilograma metro cúbico para grama por centímetro cúbico, né, pessoal? Lembra lá, faz a regra de 3, né? 1 grama por centímetro cúbico é 1.000 kg por metro cúbico. Então, 1.000 kg por metro cúbico, 1 grama por centímetro cúbico. Então, já passando aqui, 1,2 gramas por centímetro cúbico, tá? Nós vamos, com certeza, resolver alguns exercíciozinhos aí até o final desse bimestre que vão precisar dessa passagem, você já vai ficar craque. Então, calculamos a densidade do corpo aqui em quilograma por metro cúbico. Tá aqui. E eu passei ele para grama por centímetro cúbico para fazer a segunda parte. Porque ele pergunta em seguida se ele flutuará ou afundará no líquido, justificando a sua resposta. Gente, olha só. A densidade desse corpo vale 1,2 gramas por centímetro cúbico. Já a densidade do líquido onde ele vai ser colocado vale 1,8 gramas por centímetro cúbico. Então, com certeza, esse corpo vai boiar, né, pessoal? Ele vai flutuar no líquido, beleza? Porque o corpo tem densidade menor do que do líquido. Detalhe importante que eu esqueci de comentar, né? Tá escrito ali, incluindo os espaços vazios. Quando a gente calcula a densidade, eu tiver, por exemplo, um corpo oco. O que é um corpo oco? Ele é uma casca e dentro dele vai ter ar, por exemplo. Eu vou ter que calcular essa densidade levando em consideração a massa da casca e a massa do ar que está dentro, tá vendo? A gente não vai levar em consideração só a substância, e sim o corpo como um todo, tá? Foi o que a gente fez aqui, né? Eu não liguei se ele era feito de uma coisa só. Ele fala que é uma esfera homogênea, mas ele podia ser uma esfera oca, podia ser qualquer coisa. Como ele mandou calcular a densidade,
Eu fiz massa por volume, acabou. Beleza? Rapaziada, conceitozinho final aí da nossa aula de hoje. E eu diria que o mais importante, a gente vai usar esse conceito até o final deste bimestre e vamos utilizar com certeza no bimestre que vem, é o conceito de pressão, pessoal. O que é pressão? Pressão, pessoal, nada mais é do que você medir a força que está sendo utilizada em uma certa área de atuação dessa força. Como assim, professor? Não entendi. Entendi. Ué, bem simples. Quando você pega a palma da sua mão e você força ela em alguma coisa, você empurra alguma coisa lá, certo? Você está exercendo uma força, por exemplo, na parede, né? Então eu exerço uma força na parede, certo? Só que concorda comigo que tem uma área de atuação da minha força? Então a minha força está sendo atuada na área que é a minha mão, beleza? Portanto, pessoal, nós temos aqui uma pressão sendo exercida. Eu estou fazendo uma força numa determinada área. A gente chama isso aí de pressão, tá? Pessoal, veja, qual que é a unidade de força? A unidade de força é Newton, né? E a unidade diária? A unidade diária é metro quadrado, né? Newton por metro quadrado. A gente chama isso daqui, pessoal, a gente deu um nome disso aqui, de PA. O que é o PA? PA é o Pascal, tá certo? Então, quando a gente falar de pressão em unidade do sistema internacional, você pode usar ou o Newton por metro quadrado ou o Pascal, tá? Isso aqui é o que explica, por exemplo, por que uma pessoa consegue deitar numa cama de pregos. Aí você fala assim, como assim, professor, deitar numa cama de pregos? Isso é doideira, né? Mas todo mundo já viu com certeza essa história de deitar sobre uma cama de pregos. Por que você deita sobre uma cama de pregos, pessoal? Pelo simples fato de ter uma adrenalina ali, achando que você vai ser inteiro furado, e você não é furado, você consegue deitar sobre essa cama de pregos. Professor, mas como assim? Gente, o prego, ele consegue furar facilmente, porque ele tem uma área de contato pequena. Pode reparar, é uma pontinha bem pequena. Então, olha para a equação, olha para a fórmula. Se eu tenho lá uma determinada força constante, quanto menor é a área de atuação da minha força, certo? Maior vai ser a pressão. Faz sentido? Quanto menor a área de atuação, maior a pressão. Então, o que fura no prego é a pressão que ele exerce. É aquela pressão alta, por ele ter uma pontinha muito pequena, é aquela pressão muito alta que acaba exercendo ali sobre a superfície e acaba furando, não é a força. Tanto que você não precisa de muita força para furar uma superfície, às vezes, bem rígida, né? Utilizando um prego e um martelo, tá? Então, gente, assim, pressão vai depender da área, certo? Só que o que está acontecendo ali, né? Se ela só sentasse em um prego, ela ia ser furada, porque ela teria o peso todo dela, digamos que ela pese ali 50 quilogramas, por exemplo. Ela teria o peso de 500 newtons numa área muito pequena, que é a de um preguinho. Agora multiplique isso aí por essa área, por, sei lá, 400, 500, 600 pregos que devem ter ali, você tem uma pressão 500 vezes menor. E isso acaba não te furando, tá? Então essa que é a ideia da cama de pregos. Professor, mas então a pessoa tem que ter cuidado na hora de deitar aí, né? Porque se ela deitar errado, ela se fura. Sim, tem uma certa técnica para você conseguir usar uma cama de pregos. Não é só ir lá deitar e vai dar tudo certo. Você tem que manter o equilíbrio no corpo e tal. Não é algo que vai ser a coisa mais básica do mundo, mas também é algo que, se alguém te explicar como fazer, você consegue ir lá e resolver esse problema tranquilamente, tá? E brincar lá na cama de pregos. Pessoal, nós temos o Pascal, que é o sistema internacional, tá? Mas nós vamos utilizar, e eu vou falar sobre eles, não quero falar agora sobre eles, porque eles vão ser mais específicos para as próximas aulas, tá? Mas a gente vai ter outras duas unidades que são bem importantes aí, que é o ATM, que é a atmosfera, tá? E o milímetros de mercúrio, ou centímetros de mercúrio, e assim por diante. Eu vou explicar melhor essas duas unidades mais para frente, porque o ATM a gente vai usar bastante,
tá? O milímetro de mercúrio ou centímetro de mercúrio não vai ser tanto, mas ele tem uma história em volta dele muito importante, que a gente vai ver na próxima aula com o experimento de Torricelli. Sim, Torricelli, aquele mesmo, tá? Para a gente fechar aqui rapidão, pessoal, vamos fazer um exercíciozinho, tá? Ele fala aqui projetos de edifícios esbeltos e com alturas que podem chegar até 150 metros têm gerado um novo tipo de demanda para os centros de pesquisa de universidades que fazem ensaios aerodinâmicos. Nesses ensaios, uma versão em escala reduzida do edifício é construída e submetida a condições de vento controladas a equipamento de laboratório chamado túnel de vento, tal como o túnel de vento que existe na UECE. Considere que em um desses ensaios, uma dada superfície do prédio, edifício em escala reduzida, é submetida a uma pressão de ação 0,1 newtons por metro quadrado. Essa aqui é a pressão. Pressão 0,1 newtons por metro quadrado. Caso essa superfície tenha área de 100 centímetros quadrados, a força total é devido a esse vento. Vamos lá, pessoal. Pressão nada mais é do que força sobre área. Essa parte a gente já pegou a ideia, né? Veja, a pressão é 0,1. A força eu quero saber quanto vale. Mas a área, pessoal, a área tem um probleminha. É o centímetro quadrado. Por que probleminha? Olha aqui, aqui está em newton por metro quadrado. Então, esse cara vai ter que ser mudado para metros quadrados. Não tem muito jeito, tá? Senhor, como é que eu faço essa continha aí? Ó, gente, lembre-se lá, regrinha de 3, tá? Se eu pegar 1 centímetro, ele faz regra de 3 sempre, tá? 1 centímetro não, perdão. 1 metro. Se eu pegar 1 metro, aqui, você sempre vai, isso aí é muito difícil de você esquecer, lembrar que ele vale 100 centímetros, né? Tá? Só que eu tô falando de metro quadrado. Para eu falar de centímetro quadrado, eu tenho que levar esse valor aqui ao quadrado. Tranquilo? Claro, ele levaria aquele ali, mas 1 ao quadrado, né? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou usar essa regrinha de 3 aqui, ó. Ué, e 100 centímetros quadrados é x metros quadrados, tá vendo? Beleza? Faz a multiplicação cruzada aí, meu queridão. Você vai ver que o nosso x vai ficar 1 dividido por 100, tá? Que é mais conhecido como 10 a menos 2. Certo? Beleza, né? Tranquilo. Joga lá, ó. 10 a menos 2. A força vai passar para lá multiplicando aquele 10 a menos 2. Então, 0,1, pessoal, é 10 a menos 1. Vezes o 10 a menos 2 que está passando pelo produto. Vai dar 1 vezes 10 a menos 3. Newtons, você marca aí a letra B de Bosque. Beleza? Pessoal, então tá aí, tá resolvido o exercíciozinho para vocês. A ideia do que é pressão, densidade, é uma ideia bem introdutória, tá? Mas é super importante vocês pegarem o jeito, porque a gente vai usar esses dois conceitos básicos, que são conceitos-chave, para a gente definir teoremas e situações que a gente vai estudar na física da hidrostática por enquanto, beleza? Pessoal, finalizamos por aqui. Um abraço e falou!